Meus irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesse espaço que representa o Centro Espírita Irmã Paula. É sempre uma alegria estar aqui compartilhando desses momentos de estudo e reflexão, sentindo a presença carinhosa dos amigos que são queridos, né, aos nossos corações, a presença e a assistência da espiritualidade que nos envolve num abraço fraterno, que envolve os nossos lares nesses momentos de reflexão. Então, para hoje, eu trago uma passagem do Evangelho do Novo Testamento, que imagino que muitos já conheçam, e nós vamos estudar e pensarmos um pouquinho a respeito, então, da cura da mulher hemorroíça, trazendo as reflexões e os estudos aprofundados do Haroldo Dutra a respeito dessa passagem, dos núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, os NEPs, que estudaram profundamente todos os versículos dessa passagem presente, então, no Evangelho. Trazemos também algumas reflexões de Leon Denis e Amélia Rodrigues, que também vai tratar essa história, vai narrá-la de um jeito muito bonito, muito tocante, no livro Primícias do Reino, e também Andrei Moreira, no livro Cura e Autocura, uma visão médico-espírita, e Autoamor e outras potências da alma. Então, espero que seja também oportuno para vocês, que faça sentido as reflexões que vamos apontando a partir desse belo encontro dessa jovem senhora com Jesus. Vou partilhar aqui alguns slides para começarmos. Então, de início, nós temos essa bela imagem de um pintor coreano e já podemos, então, perceber, não é, que esse encontro, ele se dá entre várias outras pessoas, nos narra os evangelistas, são 3 evangelistas que vão contar essa história, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos utilizar mais precisamente a narrativa de Lucas, mas também um ou outro trecho dos outros evangelistas. Então, vemos aí, nos fala Amélia Rodrigues também, que estava Jesus em Cafarnaum. E é interessante já começarmos pensando que Cafarnaum tinha algo um tanto especial. Nos lembra Emmanuel, no livro Há 2000 anos, que Cafarnaum era uma cidade que propiciou inúmeras curas de Jesus. Emmanuel compara Cafarnaum a Jerusalém, a nos dizer que as pessoas que viviam eram pessoas mais simples, eram pescadores, eram lavadeiras, eram pessoas humildes, e que isso, então, propiciava um acolhimento dos ensinos de Jesus. Eram pessoas mais disponíveis aos seus ensinamentos e às suas curas. Então, nós vamos entendendo que eram pessoas já mais disponíveis e preparadas, trabalhadas muitas vezes pela dor, pelo sofrimento, como é o caso dessa personagem que nós vamos, então, conhecer e falar essa noite. Então, já vemos aí nessa imagem que Jesus, naquele dia, não estava só. Na verdade, havia uma multidão, uma turba que o acompanhava, o comprimia. Nós vamos
então passar para a descrição dos evangelistas, né? Então nós temos aí os 3 evangelistas que vão tratar dessa história, cada um escolhendo ou apontando trechos, não é? Mas nós vamos nos apoiar no texto de Lucas. E diz então o evangelista: e uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, muito tempo, não é? A qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Filha, disse Jesus, a tua fé te salvou. Vá em paz e permanece curada do teu flagelo. Então, é uma linda narrativa de Lucas, não é? E já nós, de início, nós já podemos, então, observar alguns trechos que eu grifei para que pudéssemos, então, nos atentar com mais calma, entendendo a importância dessa passagem e como ela pode ser trazida para as nossas vidas. O que de semelhante temos com essa jovem senhora que sofria há tanto tempo? 12 anos essa mulher sofria de uma hemorragia e ela nos conta, os 3 evangelistas havia procurado todos os recursos possíveis humanos e nenhum havia trazido solução para o seu mal. Mas nos auxilia aos estudos de Haroldo Dutra e, como eu dizia, dos núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, compreendendo alguns aspectos que vão fazer toda a diferença na percepção desta passagem. De início, nós vamos começar entendendo o contexto em que vivia essa mulher, o contexto histórico e como ela se enquadrava socialmente, trazendo então essa doença há tanto tempo. Nós vamos nos apoiar então lá na Bíblia de Jerusalém, no livro de Levítico, entendendo que essa mulher que sangrava há tantos anos vivia, portanto, à margem da sociedade, já que para o povo hebreu o sangue era algo impuro, era algo considerado como uma impureza. Nós vemos lá em Levítico que a mulher que estava no período natural, período menstrual, ela era considerada como alguém que estava num momento de impureza mesmo. Então, enquanto durasse aquele fluxo, enquanto durasse o período menstrual, ela deveria ficar devidamente isolada, não podendo tocar em ninguém e em nada. Caso ela tocasse o objeto ou a pessoa, também se tornava impuro, devendo então vivenciar um
processo de purificação. Nós vemos então aí no segundo parágrafo, né? Quem as toca ficará impuro, deverá lavar as suas vestes, banhar-se com água e ficará impuro até tarde, quer dizer, por muito tempo. Quando estiver curada do seu fluxo, né? Porque vejam, nem era entendido como um processo natural. Contará 7 dias. Então, depois de terminado o fluxo, ela deveria contar 7 dias para então estar pura. Então vejam que no período natural do fluxo, né, da menstruação da mulher, ela era considerada impura e quem a tocasse também. Mas nós estamos falando dessa senhora que carregava que trazia uma hemorragia presente há muitos anos, 12 anos. Então ela vivia à margem social, sofria muitos preconceitos. Amélia Rodrigues vai trazer isso com mais detalhes no seu capítulo, em que ela trata no livro Premissas do Reino, né, como eu dizia, que era uma mulher conhecida, inclusive, por essa doença, porque nós podemos imaginar o que que esse fluxo incessante provocava, mesmo externamente, né, na aparência dela. O cansaço imenso, não é? A fraqueza imensa, a palidez, uma anemia profunda. Então, ela era conhecida por todos por aquela que estava impura o tempo todo. Mesmo pelos próprios médicos, nos diz Amélia Rodrigues no seu livro. Então, eram anos de muita dor e sofrimento, e nos quais ela já havia deixado todo o seu dinheiro em inúmeros tratamentos. Nos fala a benfeitora espiritual também, que ela já não possuía mais recursos e que estava, então, exausta. Nós podemos imaginar, não é mesmo? Ela, então, ouve falar de Jesus. Ouve falar. Ela vivia em outra aldeia, né, em Cesareia. Ela ouve notícias daquele Nazareno que estava a curar muitos doentes, a falar do reino de Deus e a transformar muitas vidas. E algo no seu coração, o seu coração já trabalhado pelos anos de dor, sofrimento, exclusão, vai então entender e acreditar que aquela seria a última e grande oportunidade da sua vida. E ela, com muita dificuldade, vai então até Cafarnaum, onde ela sabia que estava naquele dia Jesus a pregar e a curar. E nós vemos nessa mesma passagem que nesse dia Jesus havia deixado o barco, o lago de Genezaré, e havia sido abordado por Jairo, que era chefe de uma sinagoga, que era alguém muito conhecido do povo e que estava com a sua filhinha também doente em casa, e na verdade acreditava-se que sua filha já estava morta. E esse fato movimentava toda a cidade, porque Jairo era alguém muito conhecido e de grande importância. E Jairo vai até Jesus pedir que Jesus curasse a sua filha. Então, junto a Jairo se acumulava inúmeras pessoas, uma multidão, a turba, à espera, então, de acompanhar o desdobramento daquele fato, daquele pedido de Jairo.
E Jesus vai, então, em direção à casa de Jairo, encontrar a sua filha, que todos acreditavam morta. E é nesse trajeto em que inúmeras pessoas caminhavam com Jesus, com os apóstolos, caminhavam com Jairo, é que essa mulher, nós vemos aí a imagem, que essa mulher estava então deitada, sentada ao chão, nós imaginamos, sentindo muita fraqueza, dores, um cansaço imenso. Ela vai perceber e esperar muito, acreditada de que poderia ser a grande chance da sua história. E nós vamos entender isso na fala do próprio Jesus, nessas afirmativas não são nossas, são dos evangelistas. Ela vê então Jesus passar e ela pode então tocá-lo, mas nós vamos lembrar que ela toca a orla de Jesus e daqui a pouco vamos então entender o significado e a profundidade deste pequeno trecho. A cura então, nos diz Andrei Moreira, passa necessariamente pelo desabrochar da entrega e da confiança soberana em Deus. Então, trazendo para as nossas vidas, para os nossos processos de adoecimento, nós vamos entender que ela estava pronta, assim como nós nos colocamos disponíveis e dispostos ao encontro, ao alcance da cura, quando realmente confiamos, né? Quando confiamos, por exemplo, num tratamento médico, mas quando confiamos também no auxílio e na assistência da espiritualidade. Então, a fé dessa mulher era uma fé imensa. Ela estava, a sua alma desabrochara para aquele encontro. E nós sabemos que esse desabrochar, ele foi acontecendo ao longo de muitos anos de sofrimento, não é? De muitos anos de dor. Então, nos diz Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a respeito da vontade que moveu essa mulher, a vontade de ser curada, a vontade de encerrar esse ciclo de grande sofrimento. Porque pensemos, alguém que estava em outra cidade, em Cesareia, no tempo de Jesus, e percorre esse longo caminho, a Amélia Rodrigues depois conta disso em um trecho ou outro, do cansaço que ela sentia, mas da vontade de sair daquele estado de sofrimento, de dor, de exaustão, de anos de repetição, em que as dores se manifestavam sem solução. Ela, então, precisa movimentar, assim como cada um de nós, quando desejamos transformar a nossa vida, transformar a nossa história, então, movimentar a nossa vontade. E aí Leon Denis vai dizer o princípio superior, o motor da existência é a vontade. Leon Denis tem um capítulo no livro O Problema do Ser, do Ser, do Destino e da Dor, tratando sobre a vontade. Como esse é um recurso extremamente importante. Ele vai chamar, na verdade, a vontade como uma potência da alma. Então, as nossas potências, as potências da nossa alma, elas existem, mas por vezes se encontram adormecidas, estagnadas. Por vezes, os anos de luta, de dor, de desilusões, fazem com que essas potências fiquem esquecidas. Fiquemos, por vezes, distraídos delas. Então,
essa história nos convida a pensar: onde está a minha vontade? Onde eu a deixei? De que maneira eu posso colocá-la a serviço do meu melhoramento, do meu progresso e, por que não, das curas que eu preciso experimentar? A vontade, continua Leon Denis, é a maior de todas as potências, em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de se desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. É isso que acontece com essa mulher. Tal é o segredo da lei de evolução. Então, o que a minha vontade tem movimentado na minha história, o que ela tem atraído para mim, a vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações. Então é isso que Jesus, ao se voltar para essa mulher, vai dizer: a tua fé te curou. As virtudes, não é? O poder, a energia sai de mim, mas sai de mim porque você desejou profundamente, estava pronta e buscou em mim esse recurso. Então, nós vamos entendendo que nós somos parte importantíssima, essencial, podemos dizer, dos nossos processos de cura. Parte está na vida, está no momento propício, não é? Nos recursos médicos, espirituais que se somam, mas grande parte, a maior parte está em nós, está na vontade que movimenta recursos e nos coloca disponíveis para então sermos curados. E aí esse trecho tirado de Mateus, nós vamos então perceber como ela acreditava em Jesus, como ela já estava pronta, assim como aqueles que, como eu dizia, como nos fala Emmanuel há 2000 anos, aqueles que se encontravam em Cafarnaum, eles já traziam a humildade, né? O coração já pronto, preparado para receber o auxílio, a cura, a transformação moral. É em Cafarnaum, por exemplo, que Lívia, lá de 2000 anos, vai ser tocada também por Jesus. Emmanuel faz a comparação entre Jerusalém, não é? Ele nos diz que Jerusalém, diferente então de Cafarnaum, era um lugar que abrigava homens, não é? Pessoas mais vaidosas, mais prepotentes. Temos lá então tínhamos, não é? O grande templo. Então estavam reunidos ali os doutores e os sábios da lei, diferente de Cafarnaum. A fé, nos lembra André Moreira, no livro Cura e Autocura, é a experiência, então, da entrega, da busca consciente pela seiva da vida. Então, a nossa fé e nos auxilia a doutrina espírita a exercitar a fé raciocinada, porque nós sabemos, não há mágica. Não houve milagre na cura dessa mulher e nenhuma cura que Jesus realizou foi milagrosa. Nós entendemos que havia uma fé que disponibilizava essas criaturas a se beneficiarem do grande magnetismo de amor e de cura exalado pelo Mestre Jesus. Mas é a fé que me permite me entregar. Então, a postura dessa mulher era dizer: Senhor Jesus, não posso mais, estou exausta, eu me entrego ao teu amor, não é? Então, quando nós retornamos a Deus, como filhos pródigos, exaustos, cansados, e paramos de brigar com a vida,
nós conseguimos nos conectar à fonte divina e nos nutrirmos da seiva da vida. Em um nível profundo, continua o André, no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, em um nível profundo, o da realidade imortal da vida, a cura é compreendida como um fenômeno de renovação dos padrões morais que expressam em atitude. Então, o André está dizendo para nós que a cura ela vai se dar através do acreditar, da fé, mas também ela vai pedir de nós a renovação dos padrões morais. O que é que me trouxe para esse quadro de sofrimento e adoecimento? Quais são os padrões, as repetições vividas ao longo da minha história? E aí nós podemos dizer da nossa história milenar, não só da história atual, história da Mariana hoje, mas das inúmeras personalidades que existem em mim. Quais são as repetições, os padrões que se cristalizaram na minha história e existência, não é? E que me trazem para esse lugar de dor, para esse lugar de sofrimento, para que ele possa se encerrar, se renovar, é preciso que mude. E aí nós vamos entender o que vai mudar na história dessa mulher, porque busquemos um outro trecho que também vai fazer grande diferença. Aproximando-se por trás, essa mulher toca uma parte especial do manto de Jesus, a orla da sua veste. E logo estancou seu fluxo de sangue. É lindo porque ela toca e imediatamente ela se cura. Mas nos atentemos a essa palavra, a orla. E nós vamos também estudando lá com um grupo de pesquisa aprofundada do Evangelho, desdobrando os significados profundos, porque é assim que nós precisamos visitar e revisitar os textos, o Evangelho, o Velho e o Novo Testamento, entendendo o significado profundo, o simbolismo de todas as passagens. O que significa, então, a orla? Então, na orla, ou seja, na borda das vestes dos hebreus, dos homens daquela época, das vestes judaicas masculinas, eram feitos bordados. Então, na barra dos vestidos, das vestes, se bordava. E esse bordado, ele era composto por fio azul púrpura. Então, era essa orientação que nós vamos encontrar lá em Números, não é? Em outro livro, lá do Velho Testamento, essa orientação que os homens deveriam portar uma veste que trazia em suas barras um bordado com fio azul púrpura. Por quê? Para quê? Trata-se de um preceito cuja função era evocar a necessidade de cumprimento dos demais preceitos. Desse modo, essa orla, essa barra, essas franjas eram um sinal característico dos fiéis que observavam, que estudavam, que liam e que não se esqueciam dos mandamentos presentes na Torá. Então, vejam que interessante essa barra. Deixa eu só ver se tem isso, tem mais alguma explicação aqui para nós. Essa é uma orientação lá em Números. Fala aos israelitas: tu lhes dirás para as suas gerações que façam borlas nas pontas das suas vestes e ponham um fio de púrpura, né, como dizíamos, violeta na borda da ponta. Trareis, portanto, uma borla, e vendo-as vos lembrareis de todos os mandamentos, e os porei em prática.
sem jamais seguir os desejos dos vossos corações e dos vossos olhos que vos têm levado a vos prostituir. Então, olha que interessante. Números, né? É um livro de preceitos, de posturas, de práticas muito importantes para os israelitas, que orientavam a todos as práticas necessárias para que todos andassem conforme a lei. Então, os homens deveriam carregar essa lembrança na barra dos seus vestidos, para que, olhando, eles pudessem se lembrar dos mandamentos. Será que nós precisamos nos lembrar também dos mandamentos de Deus? Não é? Dos mandamentos presentes lá também no Velho Testamento, nas leis morais que Kardec vai desdobrar, que Kardec vai nos apresentar, os espíritos vão nos apresentar no Livro dos Espíritos, desdobrado no Evangelho segundo o Espiritismo, através das passagens e dos ensinamentos. Será que nós precisamos também, assim como o povo na época de Jesus, será que nós também nos esquecemos? Será que nós nos distraímos das leis e precisamos ser lembrados? Então, nós sabemos que sim, que passamos, na verdade, a maior parte do tempo esquecidos, distanciados dos mandamentos de Deus, das leis que governam e que deveriam gerir a nossa vida, direcionar os nossos caminhos, que é por isso que servem, né? Para isso que servem as leis. Vamos interromper aqui um pouquinho. É para isso que as leis servem, não é? Nós, por vezes, andamos brigados com as leis divinas, achamos que as leis existem, mesmo as leis humanas existem para cercear a nossa vida, para nos trazer sofrimento, para nos impedirmos, né, de vivermos a liberdade. Por vezes, nós vamos usar um exemplo assim bem simples, estamos na condução de um carro e quando chega a nossa vez de parar em um sinaleiro, nós não queríamos, nós queríamos avançar, sem entender que é o momento do nosso irmão atravessar. Então, a lei, ela traz para nós a experiência da justiça, não é? Da igualdade. A lei nos protege, a lei nos orienta. Nós ainda, tanto imperfeitos, queremos sempre brigar com as leis. Mas as leis, é claro, bem aplicadas e conduzidas, elas estão a serviço do nosso crescimento. Nós pensamos, né, que os espíritos evoluídos não se submetem às leis. Na verdade, quanto mais evoluídos são os espíritos, mais obedientes, mais conhecedores são das leis divinas. Então, essa mulher, ela toca na parte da veste de Jesus que a lembra das leis divinas, porque possivelmente, assim como nós, as suas dores, o seu sofrimento estava associado ao esquecimento das leis. As nossas dores, os nossos sofrimentos estão também associados ao nosso distanciamento das leis divinas, a transgressão das leis divinas. Por isso, diante das nossas dores, diante dos nossos problemas, das inúmeras questões que vivemos, devemos nos perguntar sempre: qual lei? Qual lei divina? Qual, né, vamos lembrar das leis morais presentes no Livro dos Espíritos. De qual dessas leis aqui eu ando distanciado? Eu transgredi. Sempre,
Pergunta: diante da dor que se apresenta na minha história, de qual lei eu me distanciei? Qual lei eu transgredi no processo da minha vida, da minha história? E é isso que essa passagem nos mostra, porque continuando então, essa mulher, ela retorna para a lei. É isso que nós vamos entendendo. E a lei está na barra da veste de Jesus. Nós vamos ser esclarecidos pelos Espíritos, lá no livro dos Espíritos, que não. A lei, onde está escrita as leis divinas? Onde estão? Onde está, né, registrada a lei? Nós sabemos que na consciência. É na consciência dentro de nós, na nossa consciência, que se registra as leis divinas. Então, o que essa mulher vai experimentar é um retorno a si mesmo, um retorno da consciência. Então, nos diz os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, a lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. E é a lei de Deus que vai nos indicar o que devemos, não devemos fazer. E é só ela. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, os nossos sofrimentos, os momentos de infelicidade, de dor, de tristeza, eles estão presentes na nossa vida porque possivelmente nos distraímos, nos afastamos ou transgredimos as leis divinas. Então, o que essa mulher faz é retornar ao contato da lei de Deus, que na presença de Jesus nos fala que ela então retorna a ela mesma. A presença divina dentro dela é a sua fé que a cura. A posse, a compreensão da lei moral, não é? Então, é uma compreensão que está no nível intelectual, mas no nível também emocional. Então, nos diz Leon Denis, não é? Como dizia, a compreensão da lei moral é o que há de mais necessário e mais precioso para a nossa alma. É que vai, então, nos permitir avançar. E aí, quando ela toca Jesus, não é? Jesus, nos diz André Moreira, quando ofertava o seu magnetismo curativo, o fazia então encerrando longos ciclos de amadurecimento e crescimento pessoal. Eu gosto muito desse trecho lá do livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, porque o André não vai dizer encerra processos de dor, de sofrimento, de brigas, de separações, de adoecimentos. Não, encerra. Jesus vai encerrar na história dessa mulher, na história dos paralíticos, dos cegos, não é? De todos aqueles que Jesus cura, longos ciclos de amadurecimento e crescimento pessoal, propiciando que aqueles que se encontravam em condição adequada alcançassem a cura por meio da fé que traziam na intimidade. Então vejam que bonito. Essa mulher pôde ser curada porque ao longo desse processo de dor ela havia trabalhado, amadurecido a sua intimidade. Ela poderia retornar para si mesma, como nos diz a querida Alta de Souza, voltar ao seu templo íntimo que possivelmente estava abandonado. Nós sabemos que não é só pela dor que podemos alcançar a cura, alcançar a transformação moral. Pelo amor também isso é completamente viável. No entanto, a maior parte do tempo escolhemos os processos de dor e sofrimento para curarmos a nossa alma. E por isso, continua o André, por isso afirmava Jesus,
a tua fé te salvou ou curou, ensinando que o amor repara os órgãos físicos lesados e a intimidade sofrida, mas somente a consciência que essa mulher já trazia, desperta, consolida a cura integral, por meio, então, da reconexão com o amor, da reconexão com as leis divinas, com a reconexão com o Criador. Então eu retorno ao caminho, eu endireito os passos e aí eu posso experimentar através de uma consciência mais desperta, mais clara, a respeito das minhas necessidades reais, não é? Eu posso propiciar em mim a cura integral. E aí, para encerrarmos, né, vamos caminhando então para o encerramento do estudo de hoje. Uma informação bonita que nós temos também trazida por Carlos Torres Pastorino, e também pela própria Amélia Rodrigues, de que Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, ele vai dizer, assim como a Amélia Rodrigues, no livro Premissas do Reino, que essa mulher que havia, então, tocado o manto de Jesus e se tornado curar, se curado imediatamente, é a mesma mulher que vai oferecer a toalha para que Jesus secasse o sangue do seu rosto, deixando assim um registro na toalha. Essa mulher que nós conhecemos como Verônica. Nos diz Amélia Rodrigues que ela, então, depois de ser curada por Jesus, volta à sua cidade, mas não pode permanecer mais lá. Ela havia se transformado e ela desejava seguir Jesus até o fim. E quando ela chega em Jerusalém, à procura de Jesus, ela tem a notícia de que Jesus já havia sido julgado e seria crucificado. Ela começa então a acompanhar a Via Crucis, e é no momento em que Jesus cai, é a sua vez então de estancar o rosto de Jesus que sangrava com a sua toalha do amor, do carinho e da imensa gratidão que ela tinha por esse ser iluminado que é o nosso Cristo de Deus, não é? Então, para encerrarmos, queridos irmãos, as reflexões dessa noite, lembremos sempre que Jesus é a luz das nossas vidas, pode sim, através dos seus ensinamentos, nos curar, mas ele sempre nos lembra em inúmeras passagens que ele pode nos curar, nos lembrando que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, a cura, a transformação, a iluminação pode ser feita por nós, na reconexão com Deus. Então eu deixo essas reflexões para todos vocês, que Jesus permaneça a envolver e amparar todos os lares aqui presentes, que possamos lembrar, fortalecendo a nossa vontade, lembrar das nossas necessidades mais íntimas, pois elas são olhadas, amparadas e assistidas nesse momento pela espiritualidade maior que trabalha em nome de Jesus, em nome de Deus. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Que Jesus nos envolva. Queridos irmãos, nesse instante vamos nos acomodar da melhor maneira possível, fechando os nossos olhos,
respirando suavemente, enchendo o nosso pulmão de ar, desfazendo de todos os sentimentos que perpassam pela nossa mente. Busquemos mais uma vez a inspiração, deixando o nosso corpo acalmar suavemente, tranquilizando todo o nosso corpo físico. Graças a Deus. E assim, agora mais tranquilos, busquemos nesse momento a imagem de Jesus em nossas mentes, trazendo o conforto do seu olhar para cada um de nós. Vamos nesse momento fazer uma prece íntima, levando as nossas preocupações, as nossas dificuldades, para que Jesus os acolha, confiando nessa providência divina. E assim, nós vamos sentir nesse momento a equipe espiritual se aproximando de todos nós, para aplicar em cada um o passe espiritual. Respirando calmamente, vamos mentalizar a nossa casa, o nosso quarto, os lugares onde ficamos mais acolhidos em nosso lar. Busquemos também nos nossos pensamentos as vibrações de luz e paz para todos os nossos irmãos que convivem conosco. E assim esse passe vai sendo aplicado nesse momento, trazendo uma paz infinita em nossos corações. Mentalizemos com confiança a equipe de Jesus, fazendo essa varredura em todo o nosso lar, em todo o nosso corpo físico nesse momento, no nosso campo mental. Retirando as mazelas, as dificuldades, as dores, as preocupações. Controle sua respiração mais uma vez. Graças a Deus. E agora, do mais alto, vamos mentalizar as flores de luz que vêm descendo sobre nossas cabeças, trazendo conforto espiritual, trazendo a serenidade divina para todo o nosso ambiente. Busquemos na respiração mais uma vez a paz íntima que tanto almejamos. Vamos nos sentindo mais leves, mais tranquilos nesse momento, mentalizando as águas que foram colocadas para serem fluidificadas nesse momento. Vão recebendo também o remédio necessário, o lenitivo que nos trará confiança, paz em abundância aos nossos corações. Vamos agradecer mais uma vez a presença da espiritualidade amiga, a serviço do nosso Mestre Jesus. E vamos pedir que nos acompanhe durante o nosso sono físico, continuando este tratamento com muito amor, com muita paz. Que o Senhor esteja conosco. Graças te damos. Que assim seja.